Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está no YouTube, vai deixando o like. Se está na verdinha, aumenta esse som. Karine, todas as vezes que eu pensei em fazer transição de carreira, eu sempre me pensei assim, será que roteirista é uma dessas opções? Então, se em algum momento, essa entrevista aqui, eu acabar querendo pedir uma aula às nossas convidadas, que são duas grandes roteiristas também, você me segura, tá? Tá bom, amigo. Assim como me segura também se eu contar algum spoiler muito pesado do filme. Não, sem spoiler, sem nada. Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre cinema e sobre também o espaço que as mulheres ocupam nesse importante arte, né? Vamos falar com duas cearenses, roteiristas, diretoras. A gente já falou um pouquinho sobre um dos trabalhos delas aqui no episódio, né? Que a gente falou sobre A Filha do Palhaço. Tem dedo delas aí nesse trabalho. Se você não viu, vai lá olhar. Mas hoje a gente vai falar sobre uma estreia que as duas estão fazendo como diretoras. Elas já tinham dirigido curtas, mas essa é a estreia de um longa. E ele vem aí, estreia hoje, né? Hoje. Quinta-feira. Alan já viu o filme. Vamos aí falar com Amanda e Micheline. Sejam bem-vindas ao Que Nem Tu. Obrigada, gente. É muito massa estar aqui e poder chegar e com certeza tem uma galera ouvindo, então cumprimento aí a todos que estão ouvindo, seja em qualquer plataforma. Espero que a gente tenha aqui uma conversa massa e que acrescente aí pra galera. E já aproveita para poder, né, deixar o convite pra galera ir no cinema, dar uma olhada no filme. Já assistiu hoje, né? Levar os amigos, assiste na primeira semana, que é super importante pra gente. Legal. Gente, quando vocês pensaram no Quando Eu Me Encontrar, o que motiva vocês a contarem a história que vocês contam no filme? Assim, aquela primeira sementinha que vai, vamos contar sobre isso? Será que a gente conta? Então, como vocês falaram, a gente já dirigiu alguns curtas juntos. E aí tem um dos curtas da gente que chama Do Que Se Faz de Conta, que é sobre a Gilda, é a personagem principal. E a Gilda tem uma amiga que chama Daiane. E numa das cenas do curta, a Daiane disse pra Gilda que vai embora. E aí a gente ficou conversando, porque nós somos muito fanfiqueiras, né? Então, assim, a gente fica conversando sobre as histórias e vendo outros lados e tudo. E a gente ficou se perguntando o que será que pensou a família de Daiane depois que ela foi embora, né? E essa questão ficou na nossa cabeça. Essa foi a primeira centelha, né? Porque esse roteiro começou a ser escrito em 2016, né? Então ele todo o processo, né? Geralmente, né, os nossos processos de até escrever, conseguir captar e realizar levam um tempo, né, pelo formato que a gente tem de financiamento, né, que a gente tem acesso, né, que são os editais. Durante esse tempo o roteiro foi trabalhado, né, trabalhado e retrabalhado inúmeras vezes, foi absorvendo através das contribuições, das pessoas que iam chegando junto para fazer parte do projeto. E aí era interesse da gente de permear questões que a gente sempre já trazia, né, nos nossos trabalhos anteriores, que giram em torno de relações familiares, a maternidade, os pesos da maternidade, as expectativas que são colocadas dentro de relacionamentos afetivos nas pessoas que a gente ama, as frustrações de não corresponder a essas expectativas. E aí isso ia aparecendo de uma forma ou outra, né, na história de algum desses personagens que protagonizam, né? Um filme que não tem um protagonista só, né? Nós temos 3 movimentos ali acontecendo, 3 movimentos narrativos, e é isso, a gente queria abordar um pouco dessas coisinhas. Vocês falaram aí que são três protagonistas na história, né? Mas eu tava falando até com o Alan, eu falei assim, Alan, por que é que no pôster são as duas? Assim, vocês queriam reforçar as duas figuras femininas? Assim, por que é que vocês pensaram essa imagem, né? É engraçado, porque o pôster é de autoria do Diego Maia, que é um artista gráfico parceiro nosso, assim, maravilhoso. E primeiro foi uma proposta dele, né? Essa imagem foi uma proposta dele. E a gente acha que elas são... eu acho que muito das questões vem de relações geracionais e relações de maternidade, né? A gente tem a Marluz, que em certo momento a gente descobre como foi a relação dela com a própria mãe, como ela projeta nas filhas. Então, eu acho que tem, talvez, assim,
a semente de maior potência sejam as questões femininas, né? E aí eu acho que ilustra bem. E também porque o protagonismo feminino, ele sempre nos interessou muito, né? Se pegar, assim, toda a nossa filmografia, aí vai ver que a gente tem investido nesses personagens. A gente acha muito importante dar visibilidade a essa mulher. No caso desse filme, como tem essa coisa geracional, né? A gente tem a Mariana ali, que é adolescente e tudo, mas a gente também tem a Marluce, que está meio que num vácuo, assim. O cinema não trata muito dessas mulheres mais maduras, né? Ou as mulheres estão mais velhas, já são as avós e tudo, né? Ou são as adolescentes. Então, assim, é importante para a gente trazer essas mulheres para a tela. Como é que vocês lidam com a ansiedade para ver o projeto pronto, em tela, indo nas salas de cinema? Porque, como você falou, né, em 2016 o roteiro começou a ser escrito. Em 2021 vocês filmaram. Em 2024 está estreando. Então, assim, como é que vocês lidam com essa ansiedade? A gente tem que ter paciência, em primeiro lugar. Na verdade, assim, ele teve muita sorte, porque a gente acabou de escrever o roteiro, colocou no edital e ele entrou no primeiro edital. E aí isso foi muito bom. Aí a gente pensou, entrando no primeiro edital, a gente vai fazer logo. Isso. Calma, que foi... plot twist. Aí houve vários embrólios de ordem institucional e burocrática. A gente demorou muito a receber o recurso. E aí veio a pandemia, então a gente filmou já num período quase pós-pandêmico, saindo ali da pandemia. Então a gente enfrentou aí uma demora a mais durante esse período até de receber o recurso e executar, né? Mas eu conversava até com a Amanda e dizia assim, o filme demorou tanto que nesse momento eu tô apaixonada por outra história. A gente já tem um outro roteiro que eu queria muito fazer. Só que quando a gente retornou para esse, que a gente pegou, que começou a trabalhar, que o elenco entrou e começou a trabalhar com a gente, aí a paixão voltou toda. Eu acho que pelo caráter, né, desse período longo, né, em que o projeto existe até ele se concretizar, a gente vai vivendo muitas relações com ele também, né? A coisa de escrever, de estar no momento de embaiar o envolvimento, aí a gente aguarda, aí escreve em edital, aguarda, se distancia mais, vai fazer outras coisas, aí revisita ele, aí vê que algumas coisas que a gente tinha criado já não funcionam mais tão bem. Então, faz parte também, eu acho que, da própria maturidade do projeto, né? Sim. E aí, em 2023, ele estreou no circuito de festivais, né? Porque, primeiro, geralmente, a gente segue esse caminho. Faz o circuito de festivais. Foi em junho de 2023, ele estreou no Olhar de Cinema lá em Curitiba. Passou um ano, né, circulando, até o último festival agora, que foi o de Vitória, em julho. E aí já entrou em cartaz no circuito comercial. Aí começa uma nova jornada. Aí cada uma dessas etapas é uma expectativa nova, né? E a diferença de vocês saírem ali só do roteiro, né? Só entre aspas, para a direção. Como é que cada uma lida com essa experiência de dirigir, inclusive sendo essa a estreia num longa, né? Então, a gente já tinha dirigido alguns projetos juntos de curta. E Quando Eu Me Encontrar, a gente fez antes uma pesquisa com mulheres que são daqui de Fortaleza e que foram embora por algum motivo, tipo Daiane. A gente queria entender essas mulheres. E isso gerou um outro filme, que é o Topofilia, que é um documentário, né, que a gente tem. Então, a gente já tinha muito essa construção na direção, assim, foi um processo completamente diferente de tudo. E aí, para essa experiência com o longa, veio muito essa coisa assim, é muito bom dirigir com a Amanda, porque a gente se conhece muito, a gente trabalha muito junto e me dá segurança. Então, assim, tipo, a Amanda tem muito mais facilidade de chegar junto e conversar com o elenco do que eu, né? E também, eu acho que somando a isso, teve toda a preparação que a gente fez com o elenco, que foi uma preparação de mais de um mês, né, Amanda? Isso. Com a Sâmia de Lavô e a Elisa Porto. E a gente participou intensamente dessa preparação. E eu acho que elas não prepararam só o elenco, elas prepararam as diretoras também para dirigir, né? E aí tem uma diferença, né? Por exemplo, com o Filha do Palhaço, a gente escreveu o roteiro, mas quem dirigiu foi o Pedrinho, né? Escrevemos junto com o Pedrinho o roteiro e ele dirigiu. Então, tem um exercício de desapego também, né? Até tal ponto, porque a gente trabalha ali dentro da parte de criação, né? Enquanto ele é texto, quando ele vai ser filmado é outra coisa. E Quando Eu Me Encontrar,
foi muito esse processo completo, né? Então, quando a gente já escrevia os tratamentos do roteiro já próximos de filmar, já era pensando como que isso ia virar imagem, né? É muito doido, porque quando a gente começa a escrever, a gente é livre de qualquer amarra, né? Se a gente quiser botar uma cena com disco voador, tal hora a gente bota, mas quando começa a realidade de produção, é que a gente sabe o que é que a gente pode ter, o que é que a gente não pode ter em termos de recursos mesmo, de realização. Então, foi interessante esse exercício, né, da gente ter passado desde o primeiro esboço até o momento de entender o que é possível fazer e como gerar essas imagens, né? Como que essa história vai ser contada. Mas essa foi uma decisão de vocês? Assim, não, dessa vez a gente que vai dirigir aqui, porque a gente entende que nós somos as melhores para esse projeto. Como foi essa decisão, né? No caso da Filha do Palhaço, o projeto era um projeto do Pedrinho. O Pedrinho chamou a gente para escrever o roteiro com ele. Era uma história que ele queria muito, há muito tempo. Né? Desse filme, não. O projeto era nosso desde o início. A gente pensou para a gente dirigir. A gente queria contar essa história. A gente via muita necessidade assim, de mostrar Fortaleza, de mostrar esses personagens e tudo. Então, era um desejo muito grande que a gente tinha. E a gente vem de um cinema, assim, eu vejo o cinema cearense, ele é muito um cinema de diretores-autores, né? Então, geralmente, a gênese do projeto, ela parte do próprio diretor, que, nesse caso, né, a gente até atua como colaboradora de roteiro, de vários outros projetos de outras pessoas, mas são os projetos autorais dessas pessoas, né? E esse projeto era o projeto autoral nosso, desde o início. Então, era o caminho natural das coisas. E vocês também realizam outras atividades, né? Assim, vocês trabalham com produção, com roteiro, já eram assistentes de direção. Acho que vocês... Esse caminho, ele é um caminho natural? Ou foi um desejo que vocês tinham de, tipo assim, não, a gente precisa ter uma visão muito global disso aqui para conseguir entender e fazer as coisas acontecerem? Era decisão ou é tipo assim, não, esse é o caminho que a gente tem que traçar? Eu acho que é diferente essa minha trajetória da trajetória da Amanda. Nós somos de geração diferente, já começa por aí. A Amanda vem de uma formação em audiovisual. Eu não tenho formação em audiovisual. Então, eu venho de um tempo que a gente se formava fazendo. E eu trabalhei nos filmes de muitas outras pessoas. Eu nunca tive a intenção de ser diretora. Isso aconteceu na minha vida. Primeiro, eu queria muito ser roteirista. E eu escrevia roteiro para as pessoas. Escrevi para o Halder, escrevi para o Pedrinho, escrevi para a Patrícia Bahia, escrevi outros roteiros. E aí eu lembro que, numa época, eu escrevi um roteiro que chamava Marius e a Lata de Leite Condensado, que era a história de uma mulher gorda que era perseguida por uma lata de leite condensado. E ninguém queria o meu roteiro, ninguém queria dirigir. Eu queria, bota aí no edital. O pessoal lia, não é muito a minha cara, não sei o que, não sei o que. Aí alguém me disse, por que tu não bota? Bota tu, se ninguém quer esse roteiro. Aí eu falei, vou botar, porque ele é bom, eu acho que ele merece ser feito. E aí eu coloquei, ele passou. Então foi o primeiro trabalho que eu dirigi com investimento mesmo, assim. E aí aconteceram outras histórias, assim, eu digo, eu também consigo fazer isso. Já fiz uma vez, deu legal, é muito bom o diálogo com o público depois, você ir para os debates, falar com as pessoas, ver a sua história ali discutida, né, assim, isso tudo é muito instigante. E aí eu comecei a dirigir dessa forma, mas a minha ideia era permanecer dirigindo curta-metragem, eu não tinha a intenção de dirigir longa. Eu vi uma época que eu achava que nem era capaz. Você conta... há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer cinema, quantas mulheres tinham no Ceará dirigindo filmes? Assim, pouquíssimas. Então, não era isso que eu pensava, porque não era capaz. Assim, não era capaz de imaginar isso. E aí, a Amanda, quando eu propus para ela a gente escrever essa história da Daiane, ela falou, não, isso é um roteiro nosso, vamos dirigir, é para a gente dirigir. Eu falei, a gente não vai passar nunca no edital. Disse, vamos sim, vamos botar. E aí o filme entrou, e era uma história que a gente estava muito apaixonada. À medida que a gente trabalhava nela, a gente foi se apaixonando muito. Então, não tinha como dar para outra pessoa dirigir. A gente queria contar isso, né? E aí eu acho que em adição a essa coisa assim, eu já venho, né? Eu sou formada pela Escola de Realização da Vila das Artes, né? Já é outra perspectiva, mas ainda assim, né? Se você pensar que a gente tem 7 filmes cearenses, 7 longas sendo distribuídos atualmente, apenas um é dirigido por mulheres, que é o nosso. Você vê que esse gargalo é tão contemporâneo quanto
Assim, talvez menos, mas caminha a passos lentos, né? Mas eu acho que tem muito uma coisa, pelo menos para mim, eu trabalho como produtora, que é o trabalho que é a função que eu exerço com mais frequência. Trabalho como editora, trabalho com roteiro, né, com consultoria, com desenvolvimento e tal, e dirigindo. Mas o mercado, ele não comporta você viver sendo realizador, sendo diretor, assim. É isso, quanto tempo a gente demorou para fazer esse filme? E quando é que a gente vai filmar o próximo longa? A gente não sabe. Então, é muito que um se vira nos 30 também, né? Assim, eu quero trabalhar com audiovisual, a gente vive de audiovisual, né? Nós nos sustentamos de audiovisual atualmente, mas também cobrindo várias frentes para poder se adequar à demanda mesmo de mercado. E quando vocês falam dessa representatividade feminina, né, na direção, eu penso também no cenário global, gente, assim, porque no Oscar, eu até estava vendo esses dias, quando estava montando o roteiro, né, é muito assustador quando no Oscar de melhor direção você tem o número de mulheres indicadas, se conta nos dedos, assim, 7 ou 8, se eu não me engano. É algo muito absurdo. E aí eu pergunto a vocês como vocês enxergam esse cenário e por que vocês acham que isso acontece não só no cenário nosso local, né, quanto no cenário mundial mesmo. Eu acho que é a questão estrutural mesmo, né? Assim, a questão de gênero é uma questão estrutural que está aí há 2.500 anos de patriarcado, né? E isso vai se refletindo nos microcosmos, o audiovisual, né? É um desses. E aí são questões muito complexas, né? São inúmeras questões que perpassam desde dificuldade de acesso, construção de autoestima que é negada, principalmente em trabalhos que envolvam criação e autoria, a questão de como a maternidade, por exemplo, para mulheres que são mães, como a maternidade é colocada dentro da sociedade, o que é que suga da figura da mulher e o que é que impede ela de fazer. Então, é isso, é uma tese, né? Mas assim, a gente vê... É muito, muito doido, porque questões estruturais, as mudanças elas não acontecem assim dentro do nosso tempo histórico, né? A gente vive aqui, sei lá, 80, 90 anos, se muito, a gente vê que as coisas caminham a passos muito lentos, né? Então, eu acho que a gente vê alguns indicativos de mudança. Por exemplo, existe hoje o interesse de promover indutores de gênero, não só de gênero, né, de raça, de classe social dentro do acesso aos editais. Mas isso tem que vir de antes, né? Porque para você chegar a ter um projeto para inscrever no edital, você tem que ter tido outros acessos anteriores e mais básicos. Então, é essa nossa luta diária para mover um pouquinho da engrenagem que é tão pesada, né? E hoje vocês acham, vocês que são muito do meio, e eu tenho muita curiosidade, assim, porque eu vejo um movimento crescente à frente das telas, para você buscar essa proporcionalidade, essa representatividade. Mas nos bastidores, há também essa preocupação? Ou essa preocupação só está ali no que é visível? Né? Eu acho que o cenário aqui no Ceará é um cenário melhor do que em alguns outros estados. Assim, venho trabalhando em outros estados e vejo o quanto o set ainda é um ambiente tóxico, assim, né? Assim, o quanto que a misoginia, o machismo está muito presente nas relações, né? E assim, muito difícil mesmo. Até que a gente passa por algumas situações que a gente vem fazendo trabalho de formiguinha e lutando contra isso. Mas aqui nós temos realizado projetos com equipes com muitas mulheres. O nosso filme tem muitas mulheres em várias áreas. A Filha do Palhaço é outro filme que tem... Se você pegar a foto de equipe, você vai ver muitas mulheres. Não é o suficiente ainda, mas é um caminho, é uma vontade, né? Assim, a Ama Revolto, que é o grupo que a gente faz parte, tem uma vontade muito grande de trazer, né, essas mulheres, de trabalhar com pessoas negras, né, com corpos dissidentes em geral, né? Eu acho que tem sempre, quando a gente tem posições de chefia, pessoas que estão em situação de dissidência de alguma forma, isso faz com que seja mais fácil promover uma mudança dentro daquele ambiente, né? Então, como a gente
quando a gente tem a oportunidade de gerir os nossos próprios projetos, são coisas que a gente procura buscar, né? A inclusão mesmo de uma forma mais equitativa possível, sabendo que ainda não conseguimos, né? Mas é isso, é um trabalho mesmo árduo e de formiguinha mesmo. E vocês percebem, assim, talvez seja um pouco óbvio, mas eu queria puxar isso, assim, quando a gente não tem essas mulheres, esses corpos dissidentes, você vai ter narrativas que, mesmo que tente fugir do padrão, a gente às vezes pode errar, né? Quando vocês conseguem ter uma equipe que vocês vão ter uma equipe majoritariamente feminina para contar essa história, que tem um protagonismo feminino, que vocês estão falando assim, a gente quer falar sobre isso, de que forma isso chega no consumidor final, na plateia, né? Assim, vocês percebem essa mudança muito potente, assim? Com certeza, com certeza. É muito, assim, eu acho muito, para mim é muito visível quando a gente assiste um filme e a gente vê que ele foi feito por pessoas que têm propriedade para falar daquilo, né? Eu acho que isso em qualquer segmento, né? Seja de gênero, de raça, de classe, de etnia, eu acho que fica, assim, e é o que a gente procura fazer, né? Assim, não tentar, até nós mesmas não nos apropriar de pautas que não nos competem, quanto nos cercar de pessoas que se tenham afinidade de alguma forma com o discurso que a gente está querendo promover dentro do filme. Porque, assim, todo filme ele tem a sua narrativa e ele tem o seu discurso, né? A partir do momento como eu mostro determinada coisa, como eu ironizo determinada coisa, eu estou mostrando a minha opinião sobre aquilo, né? E aí eu acho que seria muito contraditório e bizarro a gente se cercar de pessoas que não compactuam com a visão que a gente está tendo para colocar aquilo ali no mundo, né? É uma visão de mundo, né? Essas narrativas, elas mudam, elas formam opinião, são formadoras de opinião, né? Com certeza. E no nosso próprio processo, a equipe, ela contribuiu muito, né? Assim, foi acertando detalhes. Será que isso aqui... E essa palavra, não é melhor trocar essa palavra do diálogo por essa outra? Porque aí pode... E a gente teve um trabalho muito grande de limpar coisas que pudessem levar a pensamentos diferentes do que a gente gostaria que o público entendesse, né? Sim. Assim, a própria Daiane, a gente tentou construir ali os personagens em volta da Daiane de uma forma que a gente não culpasse nenhum deles pela ida dela. Assim, ela não foi embora por culpa de ninguém. Ela foi embora porque era uma vontade dela ir embora, entendeu? Então, assim, teve esse cuidado. E a equipe ajudou muito a gente nisso. Sim. Né? Então, eu acho que está cercada dessas pessoas que têm lugar de fala, que têm sensibilidade para discutir certas temáticas, ele contribui muito com o trabalho. A própria construção da Marluce, se fosse um olhar masculino, você percebe claramente que muita coisa ali não seria percebida, né? Não seria vista. Isso aí a gente nota até... É muito engraçado isso, porque a gente nota até... Enquanto está escrevendo, quando a gente troca com parceiros homens, algumas questões não acessa. Assim, por exemplo, questões que são muito específicas de maternidade, relações mães e filhas. Existe todo um sobretexto que só quem vive sabe, né? Então, tá hora alguém... Pois eu não acho que seja assim, não. É porque não é assim com você. Então, assim, é muito rico a gente poder ter essas trocas ainda na etapa de escrita, com vários perfis de pessoas que a gente entende. Também até para quem que a gente está fazendo o filme, né? Assim, nem todo filme vai acessar todo mundo da mesma maneira. Isso depende muito do seu background pessoal, de relações e tal. E aí é engraçado como acessa diferente as pessoas e como que o peso dessas opiniões também entram, né, para somar dentro dessa construção. E mesmo o público, o feedback que a gente teve até agora do público, né, assim, o jeito que as mulheres vêm falar com a gente no final da sessão é completamente diferente do jeito que os homens vêm falar com a gente, sabe? Né, assim, a emoção que a gente vê, assim, tipo, eu me vi ali, eu sei do que você está falando, eu já senti aquilo. A gente teve muitos feedbacks assim mesmo, né, cara a cara nas sessões que a gente teve a oportunidade de acompanhar nos festivais, de pessoas mesmo que trouxeram essa questão da identificação com algum personagem específico, ou com a mãe, ou enquanto filha.
A forma sutil que vocês, me pareceu muito quando eu me encontrar, vocês fazem algumas escolhas muito sutis que passam mensagens e eu estava até comentando, agora é o momento em que vai ser difícil não dizer spoiler, tá? Mas vamos lá, até para ficar claro para quem está ouvindo. Mas tem cenas que eu me pegava muito que era assim, vocês fizeram escolhas e aí eu quero perguntar se são escolhas intencionais ou se o contexto que fez vocês fazerem essas escolhas. Mas, por exemplo, no momento em que a Mariana vai lá no quarto da Diana e bate na porta e você apenas escuta enquanto você vê a mãe dela lá pela cozinha. Assim, essa cena me marca por conta desse tipo de sutileza que eu gosto muito quando o filme ele é muito sutil em não mostrar algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo em que ele está mostrando, né? E aí eu pergunto esse ou outros pontos que durante o filme vocês fizeram, se eram coisas intencionais, como é esse estilo de vocês, do que vocês também gostam? Sim. A gente gosta muito de trabalhar com extracampo, né? É uma coisa que a gente vem fazendo já. Que é o que não está em quadro, né? Necessariamente, mas a gente tem indícios do que acontece. Inclusive, como a gente escolheu mostrar os flashbacks no filme, né? Assim, que eles estão presentes no áudio, mas você não vê na imagem e tudo, também é um pouco disso. E marcando um pouco também essa ausência física da Daiane na história, né? E aí, por exemplo, essa isso. cena específica, eu acho que é muito uma escolha de mostrar o que aquele cotidiano, o que é uma ruptura ali dentro daquele cotidiano. Então, todo dia aquela mãe põe aquela mesa na hora do almoço e tal, e a filha não chegou, a outra vai ver onde é que ela está, e de repente aquilo tudo, aquele ato tão corriqueiro de posicionar os pratos, posicionar a mesa, aquilo ali é totalmente chacoalhado, né? Por uma coisa que você nem viu o que é, mas você tem indícios do que é, né? E a própria escolha dessa personagem, que é a condutora de toda a história, de não estar presente fisicamente. Foi desde o início vocês pensaram nisso? Assim, vocês queriam que essa falta fosse marcada, inclusive, pela imagem dela? Sim. Quando a gente pensou no filme desde o início, a Daiane já não aparecia. Só que, quando a gente trabalhou o filme, para poder essa ausência da Daiane existir, a gente trabalhou com a Daiane, né? A atriz. A atriz que faz a Daiane, que é a Larissa Góes, ela teve presente nos ensaios, ela teve presente nas gravações. Então, assim, a gente teve que criar a presença dela para poder criar essa ausência, para poder inclusive, o que aparece dela é a voz, né? Nos momentos em que os personagens lembram de algum incidente com ela. Isso foi gravado no set. Os offs foram gravados no set. Sim. Então, ela esteve lá, ela contracenou com aquelas pessoas, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa muito rica que a gente pôde ter no processo de preparação de elenco e na preparação, filmagem, né? Na preparação geral de todo mundo, é ter essa imagem de quem é essa Daiane, saber quem é essa Daiane, para a gente entender de quem que a gente sente falta, né? A música do começo do filme foi feita com elas andando na rua, brindando na rua e tudo. Então, assim, a Daiane estava presente nos momentos em que ela precisava estar presente, mas ela já tinha partido, né? E aí, por isso, ela não estava fisicamente na imagem. E desde o início, a gente não tinha, né? Não tinha ela em presença física, né? A gente tinha indícios, a gente sempre teve indícios. Em alguns momentos do roteiro, a gente tinha mais fotos, né? Ela aparecia. E aí, no final, ficou quase nada de imagem. Ficou mais a voz mesmo, né? Mas não ter ela em cena já era uma escolha desde o início. E como é que foi o cuidado de vocês para que o público tivesse a percepção de quem era a Daiane e o que ela queria? Porque eu estava conversando com a Karine. Eu termino o filme com a sensação de que um dos personagens que eu mais conheço é a Daiane. E ela não aparece, o que é muito assustador. E aí me pegava muito alguns pontos assim de como vocês conseguiram construir isso e como vocês se preocuparam em fazer isso. A gente tinha preocupações de colocar elementos suficientes justamente para que houvesse essa sensação de saber um pouco, né? Ainda que não profundamente, mas um pouco quem é essa Daiane. Isso vinha nas inserções em áudios, né? Dos flashbacks, dos momentos que ela vivia com a mãe, com a irmã e com o ex-noivo. Que, por exemplo, quando eu tenho o momento em que ele está na ponte, ele lembra quando estava com ela queria pular que eu queria pular da ponte, a ponte velha, né? Da Praia de Iracema.
e ele tinha medo. Então, isso aí já diz o quê? Já diz que ela era muito mais corajosa e ousada que ele, né? E aí, naquele momento, ele tenta, tipo, meio que se igualar a ela e não consegue, mesmo estando sozinha. Aí tem o momento em que ela interage com a Mariana, né? Falando de uma roupa e tal. A gente queria mostrar ali que a Mariana olhava para ela com admiração, né? Se espelhando na irmã mais velha e tal. E com a mãe, ela compartilha um momento de música, né? De cantarolar uma música que traz um pouco dessa relação delas tão complexa, né? De amor e, ao mesmo tempo, uma mãe que controla, que sufoca. Então, era esses indícios. E também através da construção dos cenários, né? Por exemplo, o quarto dela, que foi uma construção da diretora de arte, que é a Thaís de Campos, tinha elementos que traziam, né? O que é aquele guarda-roupa, o tipo de roupa que tinha dentro, a penteadeira. E o que ela escolheu não levar, né? Porque é uma pessoa que foi embora. Então, o que ficou dela ali também diz muito sobre a personagem, né? Sim. O vestido que ela deixou, né? A aliança que ficou... Acho que são vários pequenos indícios, né? Que a gente encontra, mas que de forma pulverizada. A frase que me pega é quando a Marluce diz que ela não queria viver uma vida normal. Sim. Não era normal demais, aquela vida que a mãe dela vivia. E quantas filhas também não quiseram fazer um caminho completamente diferente da mãe porque era muito normal, né? Os dilemas do cotidiano. Mas tem uma coisa que a trilha sonora também é algo que comunica muito dessa história, né? Como é que vocês pensaram no roteiro? Vocês já pensavam nessas trilhas? Essas trilhas surgiram como, assim? Então, teve algumas músicas que elas estavam desde o argumento. Quando a gente começou, tanto que o primeiro nome que esse projeto teve foi A Medida do Bom Fim. Se eu abrir o computador lá, eu pego o argumento dele ainda com esse nome. Essa música, que é naquele momento chave lá do Antônio, ela teve presente desde que a gente pensou na história, né? Mas outras músicas, a gente foi, né, estudando, vivenciando, conversando, e elas foram sendo agregadas. A música do Cartola, né, que está no início, quando a Amanda trouxe, eu pensei, não consigo mais imaginar essa história sem essa música, então precisamos que essa música aconteça, que seja possível estar presente na história, né? Porque, assim, eu pessoalmente uso muito a música como ferramenta narrativa, assim. Como inspiração para determinadas cenas, ou mesmo só uma coisa de mood. Então, é muito natural que algumas cenas evoquem uma sensação de algumas músicas que somem na narrativa, né? E, além disso, a gente tem uma personagem que é cantora, né? Sim. Que é a Cecília, melhor amiga da Daiane, que interage com o Antônio bastante nesse sentido de ele querer saber para onde que ela foi, para onde que Daiane foi, e Cecília não diz, né? Então, a gente tem algumas cenas em que a gente tem as músicas diegéticas que ela canta em cena, a gente tem momentos em que a música entra como trilha, e a gente tem ainda uma trilha original, que é uma trilha incidental, que foi composta para o filme pelo Vitor Cosilos e pelo João Vitor Barroso, que são parceiros nossos também. Então, assim, eu acho que esse filme, a camada musical, ela é uma camada narrativa também, né? Com assim, certeza. E acho que sempre no sentido de potencializar certas emoções, que era a nossa intenção. Mas eu acho que isso também é meio um traço de como a Amanda cria, né? Porque se você prestar atenção, a Filha do Palhaço também tem uma pegada musical que ela também ajudou a trazer. Então, eu acho que essa ligação da Amanda com a música está sempre muito presente no que a gente tem feito, porque vem junto com ela, não dá para separar, entendeu? Tem alguma música que vocês pensaram que ia ser inclusa no filme e foi tirada ali aos 45 do segundo tempo? Ou não? Tem uma música... Porque, assim, como eu falei, desde o princípio a gente pensou na música do Chico Buarque ali naquela cena. Em algum momento, quando a gente começou a produzir, a gente achou que não fosse possível ter a música do Chico Buarque, que a gente não ia ter perna para isso, né? Na verdade, bolso. E aí a gente substituiu essa música por uma outra música. E chegamos até a começar os ensaios com essa música, com a nova e tudo. Só que quando a gente foi negociar, a música em questão era mais cara do que a música do Chico Buarque. E aí a gente conseguiu voltar para a música original, que era o que a gente queria desde o início, né? Isso.
Mas vocês que fizeram esse garimpo das músicas, assim, tipo, você tá falando que a Amanda chegou com a do Cartola, mas assim, eram vocês que, tipo assim, peraí, deixa eu ver aqui, tem a ver com essa história. Foram vocês duas. Geralmente não é assim, a gente não escreve e vai atrás da música. Geralmente a música já vem, às vezes, até anterior à cena. Uhum. E aí, quando chega nessa parte, aí quando a gente escreve, a gente bota a música que a gente quiser, né? E quando chega nessa parte de produção, aí a produção executiva vai ver a questão prática dos direitos, né? Aí é nesse momento que a gente sabe se a gente consegue ter ou não. Uhum. Quando é uma música que vai entrar de trilha, a gente ainda consegue saber isso depois. Mas quando a gente vai gravar, por exemplo, a personagem vai cantar, a gente precisa saber de antemão se é possível ou não, porque senão a gente grava a cena e perde a cena se a gente não puder usar, né? Uhum. Aí é um quebra-cabeça. Mas a música influenciou, assim, desde o princípio. Inclusive, o Bruno Kank, que faz o amigo da Mariana, né? Ele chegou no filme porque a Amanda conhecia ele de um outro projeto e ele tinha uma música que falava exatamente de mãe, que era uma coisa linda. E caiu na montagem. E que a gente queria mesmo botar no filme. A gente gravou a cena ficou lindíssima. Mas aí, como a gente tem um desafio de trabalhar com os 3 núcleos de personagem, a gente teve muito que na montagem descobrindo o ritmo do filme. E aí, algumas cenas a gente não conseguiu usar porque o ritmo do filme não ficava bacana. E aí foi uma das cenas que caiu. Só por conta disso, porque é uma cena lindíssima e a música dele é uma preciosidade, assim. Foi muito triste. Mas ele chegou assim, né? Foi, porque ficou muito bonita a cena. E realmente, assim, às vezes, o que fica de fora do filme não necessariamente é porque não funcionou, porque não ficou legal, porque realmente a montagem, ela é o momento que você entende, né? O que é que sobra, o que é que fica mais. Esse foi o momento de praticar um desapego com o próprio roteiro. Foi muito. Esse momento realmente é um momento de desapego extremo, assim. Porque é isso. Tem cenas bonitas que ficam. Gente, como foi o cuidado com o elenco, assim? Porque 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro, a de Ferreira, eu acho que é o primeiro filme dela. Se vocês tiverem outra formação, vocês nos avisem. É a primeira ficção, né? É o primeiro longa ficção. Ela tinha participado de 2... tinha participado de um curta musical, que era tipo uma performance toda musical. Uhum. Mas é a primeira vez que tem uma atuação então, assim, é a primeira dramática e narrativa. É a primeira experiência dela. Antes de a gente começar a gravar, eu falei para vocês duas o quanto eu fiquei impactado com a Pipa, né? Porque para mim parecia ser mais jovem do que ela é e com muito talento. E em todos os momentos em que ela aparece em cena, ela domina ali de uma forma que chama muita atenção. Qual é o cuidado na hora de preparar o elenco ali, na hora de vocês conversarem com elas, tanto com a Pipa, que é jovem, apesar de ser muito talentosa, e com a de Ferreira numa primeira experiência? A gente conta muito com as profissionais que fazem a preparação de elenco, né? No caso, quem trabalhou com a gente nesse filme foi a Sama de Lavô e a Elisa Porto, que são atrizes também e trabalham com preparação de elenco. São pessoas próximas nossas, né? Com quem a gente tem um diálogo, então elas propõem muito essa metodologia, a partir do que a gente coloca, né, dos nossos desejos e de intenções. Então, assim, é porque a gente, quando vai acessar os atores, a gente acessa de uma forma muito leiga, né? E elas não, elas têm todo um processo enfim, foram 4 semanas de preparação, com ensaios diários e tal. Os personagens que faziam mais cenas ensaiavam praticamente todos os dias. Então, a gente conta muito com essas profissionais mesmo para trazer o resultado que a gente espera. A gente conversa, né, verbaliza, mas a forma como chega nisso é através do trabalho que elas fazem, né? E aí, assim, a Pipa, a gente já conhecia o trabalho dela por ela ter feito a participação na Filha do Palhaço. Ela é uma menina que já tinha feito esse processo de teste da Filha do Palhaço, a gente já sabia um pouco da potencialidade dela. A Elisa Porto, que é a preparadora, é uma grande fã dela também e disse, acho que a Pipa segura esse personagem. E aí a gente, tipo, desde o primeiro ensaio, ela arrasou muito. Ela era maior de idade já, né? Mesmo fazendo essa personagem, que no roteiro ela tem 16 anos, a Pipa tinha 21, o que pra gente era... Né, em termos práticos, era muito bom, tanto juridicamente, quanto até no diálogo também, né, para ela conseguir acessar. E eu lembro que ela falava, né, que muitas das questões
que a Pipa vivia com a mãe eram questões que ela conseguia acessar de vivências dela própria, né? Que talvez uma atriz mais jovem não tivesse muito essa leitura de distanciamento, né? Essa elaboração, né? E a Adi Ferreira foi uma aposta, né? A gente não conhecia ela pessoalmente, mas a gente estava procurando uma cantora que pudesse viver esse personagem por ela ser cantora. A gente achava que era mais fácil a gente pegar uma cantora que atuasse. E aí foi sucesso total, assim, ela virou uma grande parceira nossa, é uma pessoa com quem a gente já desenvolve 1000 outros projetos, match na vida. E é isso, mas assim, tudo graças às nossas preparadoras, assim, esse resultado. Mas eu lembro que no caso da Di, o primeiro ensaio que ela fez com o Davi, eu disse, tá aí, é esse o personagem. Assim, ela entende muito a Cecília, né? Ela sente muito a Cecília. E aí eu acho que ela levou a Cecília para a vida, porque depois disso ela já fez um outro filme com o Davi, né, que eles faziam um pai, na hora de chamar ele pelo nome do personagem no filme, ela chamou ele de Antônio, porque ela carrega a Cecília dentro dela. Né? E é uma coisa que a galera sempre fala, né, da química deles dois em cena, né? Que é isso, o personagem dela contracena basicamente com ele, né? Contracena com a Mariana também, mas a parte mais intensa é com ele, né? E aí eu acho que foi muito massa, assim, o entrosamento dos dois. E a gente trabalhou também com a Cláudia Pires, que faz a vizinha, que também não era atriz, né? Eu digo não era porque eu acho que depois disso... Nossa, né? E ela é crucial também na história, não? E ela é uma personagem que chama muita atenção e que cativa muito o público, né? Que legal. Vocês estavam falando, assim, vocês trabalham já há um tempo, não é o primeiro trabalho de vocês juntas, né? Mas eu já percebi que a música aí vem muito pela Amanda. E eu queria saber o que é que vem muito de ti, assim, Micheline. Assim, o que é que tu acha que, tipo assim, esse aqui eu acho que é um pouco da minha assinatura dentro... Ixi, eu nem sei. Dessa... Tu saberia dizer alguma coisa? Eu acho que é muito complementar as coisas, né? Eu acho que tu traz umas visões mais de vivências que eu não acesso, assim. De vivências que são... Eu acho que a coisa geracional, eu acho que eu consigo trazer mais forte para dentro da história. Por ser mais velha que a Amanda, pelos processos terem sido outros. Eu acho que a gente tem vivências diferentes que ajudam muito nisso, né? Eu sou uma pessoa que veio do interior, eu sou de Aracati, né? E aí eu vivi lá até os 18 anos, então, assim, eu acho que toda a minha vivência morando no interior mesmo, porque não era nem na cidade, era num sítio que eu morava. Então, eu acho que tudo isso a gente traz junto, traz para dentro da história, entende esses personagens, né? Sim. Assim, conheci pessoas muito diferentes das pessoas que a Amanda conheceu. E a gente vem trocando e completando. Mas, de fato, a música não é coisa minha, assim, meu ouvido não sabe muito... A Micheline é uma grande contadora de causos, então, quando a gente está escrevendo, geralmente, aí, do nada, porque tinha uma mulher, e aí, disso aí, a gente já pega um desdobramento para colocar uma camada de um personagem ou de outro, né? É isso, assim, eu acho que é muito uma soma, a gente trabalha muito num sentido de soma, né? E aí, algumas coisas vêm mais de mim, algumas coisas vêm mais dela, mas eu acho que, por exemplo, esse filme não teria como dizer, né? Isso é meu, isso é teu. Inclusive porque eu acho que a primeira ideia foi tua, né? Não, e a música que entrou primeiro, que foi a música lá da cena do Davi, né, do Chico Buarque, foi uma música que quando eu pensei na história, eu trouxe junto, porque eu contei a história para Amanda, falei, Amanda, vamos fazer uma história com essa personagem, que é a personagem do curta. Ela falou, não sei se isso dá um filme, coloque no papel. Aí eu fui ter o trabalho de colocar no papel, e aí eu já pensei junto com a música do Chico Buarque, né, então assim, mas aí as outras músicas, era sempre ela que me mostrava, o que tu acha e tudo, né, e aí a gente ia somando e ia vendo. O filme ganhou 2 prêmios no festival em Curitiba, né? O nome do festival é Olhar de Cinema, né? Olhar de Cinema, sim. O quanto esses prêmios, eles são importantes para garantir uma sobrevida mesmo ao filme, para garantir, na hora de barganhar lá, mais tempo nas salas de cinema, mais salas de cinema, o quanto acaba sendo importante? Eu acho que o que gera de mais importante é a visibilidade, né? Porque, querendo ou não, por mais que prêmios sejam coisas altamente subjetivas e de valor subjetivo, mas gera visibilidade, gera mídia, que faz o filme ficar conhecido, porque, assim, é importante durante esse circuito de festival que a gente faz antes da estreia comercial,
o filme ficar conhecido e gerar desejo, né? Gerar desejo e curiosidade das pessoas assistirem, né? Então, como o circuito de festivais acaba sendo ainda muito restrito, então uma pessoa assiste, aí fala, não sei o que, assistir um filme, tá. Aí outra pessoa, como é que eu consigo assistir? Vai entrar em cartaz. Aí indica, aí gera... A gente ganhou esses prêmios no Olhar de Cinema, a gente ganhou prêmios no Guarnicê também, para o elenco foi quase todo mundo premiado. A gente ganhou prêmio em Vitória, ganhou no Femina, que é um festival de cinema feminino que tem no Rio. E aí, assim, é isso, o que gera de curiosidade, porque, por exemplo, agora, nesse momento, que o filme entra em cartaz, né, hoje, dia 19, o tanto de público que ele vai ter nessa primeira cine semana, que é a cine semana de quinta a quarta, né, é o que vai definir se ele vai ficar outra semana em cartaz, em determinadas cidades, ou não. Então, é um trabalho assim, a longo prazo. Você vai gerando expectativa e os prêmios, obviamente, geram uma curiosidade, né? Gerando expectativa para que, nesse momento, as pessoas tenham vontade de ir ao cinema, porque é difícil, assim. É uma batalha, essa distribuição comercial. E esse momento é o momento que dá menos ansiedade, assim, em relação ao... Quando o filme, que vocês já gravaram um tempo, já fizeram um tempo, aí agora é o momento em que chega ao público, né? Ou vocês ficam ansiosos querendo... Eita, não, eu tô ansiosa para saber quantas semanas vai ficar. Eu acho que não é assim... É claro que a gente quer que fique muitas semanas, mas eu acho que a ansiedade não é nem de quantas semanas vai ficar, é assim, da resposta que o público vai dar a gente. Do que vai falar, né, do que vai sentir, porque, assim, nós somos autoras, né, assim, fazendo cinema de autor. A gente quer contar uma história específica, quer falar de um tema específico, quer saber como esse tema bate nas pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que a ansiedade que eu sinto nesse momento é mais gente vai ver o filme, como é que essas pessoas vão reagir a isso, né? Eu acho que essa é a ansiedade que eu estou sentindo agora. Acho que é mais nesse sentido também, porque, assim... A gente sabe que o porte de distribuição que a gente consegue fazer não é algo em que a gente vai ter um público de milhões de espectadores, né? Assim, a gente sabe como é que isso é mercado, né? É muito... a gente tem distribuidoras que trazem filmes em blockbusters que ocupam ali 90% das salas e, obviamente, a gente não tem a menor condição de competir. Então, é muito mais nesse sentido da troca mesmo, né? Do que do número. É óbvio que a gente quer, né? Quanto mais pessoas forem assistir, para a gente é melhor. Nossa intenção sempre é que o filme chegue nas pessoas. Mas a ansiedade, eu acho que é mais no sentido da troca mesmo, de entender o que é que... E aí é muito legal, porque a gente fica fazendo a divulgação, né? Aí solta um pedacinho de cena no Instagram... E aí o pessoal começa a comentar, e a gente, olha que doida essa cena, a gente nem imaginou que o pessoal ia ficar tão animado. A gente lê todos os comentários. Olha aí, a gente estava conversando antes da gravação, né? Como é que vocês lidam com a crítica, né? Como é que vocês vão lidando com isso? Com os comentários no Instagram, com as críticas que a galera escreve nos sites, assim, como é que isso bate em vocês, assim, essa troca aí? Eu venho me preparando para ouvir qualquer coisa, né? Mas até agora a gente, né, assim, as pessoas que falaram foram muito generosas com o filme, falaram muito bem. Eu acho que tem, né, um afetozinho dessas pessoas pelo filme, né? Algumas coisas a gente acha engraçado, né? Tipo assim, as percepções, por exemplo, soltaram uma cena que tem um diálogo, né, entre Marluce e Mariana, aí tal hora a pessoa fala, sim, mas e aí? Eu quero saber o que é que acontece. Aí vai lá no cinema, né? É muito bom. Aí a galera fala, nem assisti ainda, já vou levar para terapia. Muito bom. É um engajamento assim, meio inédito, né? Porque é a primeira vez que a gente consegue também experienciar. A Filha do Palhaço foi o primeiro filme que a gente conseguiu experienciar uma distribuição desse porte por conta do aporte da Lei Paulo Gustavo, né? Os dois filmes, eles têm financiamento através do edital de distribuição. Então, a gente consegue ter, né, uma estratégia de comunicação, assessoria de imprensa, um impulsionamento de posts e tal. Então, é a primeira vez que a gente vê tanta gente sendo alcançada pelo conteúdo também. Então, é curioso. É gente de outros estados e tal, e são muitas leituras. E é um público diferente, né? Porque até então a gente tinha acesso ao público de festival, que é um público específico, né? Que acompanha o cinema, que está acostumado a assistir filme brasileiro, né? E aí agora ele começa a chegar
né, para outras pessoas, principalmente quando passa uma ceninha ali no Instagram e tudo, talvez essa pessoa nem vá no cinema, mas ela teve, né, um contato com o filme e aí já diz uma coisa que é interessante, que a gente, né, estamos lá garimpando, formando outros personagens diferentes, né? Legal. Gente, tem uma questão que a gente vez ou outra debate aqui no Que Nem Tu, porque e aí eu quero perguntar especificamente em relação ao roteiro e ao cinema, assim. Hoje a gente vive num mundo muito acelerado e as pessoas em uma geração muito acostumada a consumir vídeos curtos e a ver um teaser no Instagram e achar que era para ter que contar o filme todo lá naquele teaser, né? Então, assim, como é que essa questão geracional, ela impacta no roteiro hoje, na construção de um roteiro? O quanto as mudanças de como cada um consome fez hoje um roteiro mudar de como era feito antes? Eu acho que esse roteiro em específico, ele ainda não foi afetado por isso, né? Porque eu acho que dos últimos 5 anos para cá, a gente nota uma mudança muito mais exacerbada com relação ao consumo de mídia, né? A gente não... Quando a gente escreveu e quando a gente filmou, a gente nem tinha isso em mente, né? Mas já tinha um TikTok lá. Já tinha traços da época, né? Mas não acho que no ritmo da narrativa. E eu acho que, assim, sinceramente, nem me interessa se adequar a isso, assim, porque eu acho que no cinema ele é um suporte diferente, né? Eu entendo que, por exemplo, determinados tipos de filme que fazem um perfil de mercado que já são pensados para o perfil de mercado, hoje trazem características tipo uma montagem frenética, que às vezes a gente tem dificuldade de acompanhar, né? Assim, a gente assistindo, gente, o que é isso? Que cortes são esses? E o personagem está aqui, já fala rápido, não sei o que, não tem respiro e tal, que são feitos para se adequar a esse perfil de consumo, né? Mas eu acho muito sacrificoso, assim, para a obra, assim, enquanto... falando de uma perspectiva autoral, né? Eu não gostaria de ter que estar me preocupando com esse tipo de coisa. A gente demorou tanto para chegar aqui, né? Então, vamos pelo menos fazer o que a gente estava pensando em fazer quando começamos a pensar nisso. E aí é até engraçado, porque assim, quando algumas pessoas acabam indo ao cinema por outros motivos que não necessariamente o filme, né? Por exemplo, conhecidos nossos, família, o tio, a prima, não sei o quê, que são pessoas que às vezes nem têm costume de consumir cinema dessa forma. E aí as pessoas estranham, né? Mas isso não é uma coisa necessariamente ruim. Às vezes a pessoa fica, é bom que eu fiquei pensando naquela hora, né? Tipo assim, tem um silêncio, eu fiquei pensando, a pessoa não está mais acostumada a ter respiro nas coisas, né? Tudo é muito imediato. Então, é interessante ver também isso. É isso. Acho que talvez seccione um pouco o público, mas... Eu não sei se vocês têm contato com jovens roteiristas, assim, e nesses espaços de formação de novos roteiristas, porque eu tenho muita dúvida para saber se quem chega com essa visão semelhante à que você citou, ou se chega já tentando construir essa narrativa de uma outra forma. Ou às vezes trabalhar nas duas possibilidades, né? Porque como a Amanda falou, a pessoa tem que dar seus pulos para sobreviver. Então, a pessoa pode trabalhar, eu acredito, né? Sim. Trabalhar de um jeito, mas desejando fazer também outra coisa em alguns momentos. E uma coisa é o que você produz autoralmente, e outra coisa é o que você produz dentro de uma perspectiva de prestação de serviço também, né? Eu tenho dado aula em alguns cursos de formação, né? No Porto Iracema, na Vila das Artes. Acompanhei também um processo de formação na Unifor, e eu acho que é bem plural, assim, a galera que vem chegando, assim, eles tanto têm essa pegada de mercado mesmo, porque eles já percebem que precisam dar conta de acompanhar mesmo, mas eu vejo nos projetos autorais deles muito uma coisa ainda mais cinematográfica mesmo, assim, ainda pautada no que a gente do que a gente costuma ver no cinema contemporâneo, as referências deles, assim. Legal. Vocês estavam falando aí quanto tempo que durou esse projeto, e aí eu imagino que outros já apareceram aí. O que é que vocês estão trabalhando hoje? Dá para falar alguma coisinha aí? Se vocês estão com outra parceria, como é que anda? Então, a gente está correndo por vários lados aí.
né? Assim, como a gente trabalha muito em filmes de outras pessoas, tem sempre, né, essa possibilidade de estar pegando assistência de direção num filme, né? A Amanda faz muito produção executiva, agora está com vários projetos de produção executiva aí. Aí a gente tem os nossos próprios projetos que a gente está correndo atrás. A gente tem um roteiro pronto para produção, que também é uma história meio que familiar, né? E aí tem um outro em desenvolvimento, que poderia ser um spin-off do Quando Eu Me Encontrar. Sim. Tem algum elemento comum. Tem o multiverso da Marvel, né? É o multiverso da Amanda Michelin. Que legal. Tem um elementozinho. E a gente está com um curta-metragem que a gente dirigiu, está em finalização, que deve estar passando por aí em breve. Que bom. Desde 2024 tem chamado muita atenção por conta, acho que até você citou no começo do episódio, assim, a quantidade de filmes cearenses que estão estreando, que estrearam em 2024. E aí eu pergunto a vocês, como vocês avaliam que a gente conseguiu construir em 2024 esse cenário, porque como a gente conseguiu construir isso, e como a gente pode também garantir que nos próximos anos a gente continue nessa mesma toada, nessa mesma caminhada? Eu acho que passa pelos investimentos mesmo. Por exemplo, o Ceará produz bastante há muito tempo. O cinema cearense é bem respeitado nos festivais, né, no Brasil e até fora. Mas a gente nunca teve recursos para lançar comercialmente tantos filmes. Então, assim, a Lei Paulo Gustavo veio, né, com essa categoria de distribuição e proporcionou essa realidade. Então, eu acho que, assim, além de estar se pensando recursos para a formação e para a produção, tem que se pensar recursos de distribuição também. É muito importante, porque senão a gente faz, por exemplo, a gente tem falado aqui que desses 7 filmes distribuídos agora, dirigidos por mulheres, só eu e Amanda, parece que só tem 2 mulheres que fazem cinema no Ceará. E a gente tem muitas outras, né? E que, tipo, aí estão com seus filmes esperando uma oportunidade para lançar, botar nas salas de cinema também, né? Outras com um roteirinho ainda debaixo do braço, esperando oportunidade para fazer. Então é isso, eu acho que passa muito por investimentos. Eu acho que é muito importante esses recursos da Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que a gente está esperando que venha aí. Acho também que o edital do Estado é bem importante e eu acho que é bem ruim quando a gente fica usando e sem ele. Por exemplo, os anos de Paulo Gustavo, a gente não teve edital do Estado saindo, né? E aí eu acho que isso também poderia ser pensado para manter essas políticas mesmo acontecendo, né? E a coisa dos cursos mesmo de formação. Assim, o Ceará tem muitas, eu não digo sorte, acho que é um trabalho mesmo que a gente vem fazendo há muitos anos, que a Vila das Artes tem feito já há alguns anos, que o Porto Iracema vem fazendo também, a UFC tem curso de cinema, a Unifor tem curso de cinema, então isso tudo repercute. A gente tem muito realizador sendo formado e a gente precisa que eles tenham como fazer os filmes deles. Então é muito importante que essas políticas aconteçam. E é legal, assim, vocês a Michelin falando, mas assim, acho que meio que faz um link pro início, né? Quando você falava assim, eu não via mulheres atuando em determinadas funções, em direção. Então, assim, hoje a possibilidade das pessoas verem vocês é maior porque o trabalho de vocês pode chegar em mais gente, né? Então, assim, é meio que dá também essa possibilidade de outras pessoas que estão lá achando que, mas não tem espaço pra gente, e ter coragem de ir lá e falar, não, peraí, que esse lugar aqui é meu, né? Então, que bom. E eu fico pensando assim, vocês pensam nisso, assim, como, de repente, podem estar impulsionando outras mulheres, por exemplo, na direção? Eu acho que a gente tem consciência dessa posição de representatividade. Embora sejamos 2 mulheres brancas, né? Falamos da perspectiva que ainda não conseguimos englobar representatividade em muitos outros segmentos, mas a gente tem consciência, claro, que a nossa presença dentro desse universo de números, né, porque os números falam muito nitidamente sobre esse desequilíbrio, essa desigualdade, com certeza é um fator de motivação e de impulsionamento. Assim. Os editais eles têm acontecido e eles têm tido, né, uma preocupação nas últimas edições de ter indutores de cotas, né, que são extremamente importantes para uma reparação em
em tempo mais ágil, né? Uma reparação de questões estruturais históricas. Então, acho que tipo, a gente entende a nossa representatividade, ainda não é a representatividade que necessita para englobar toda uma reparação, mas é a passos lentos, né? Nós sabemos que tudo é a passos lentos, mas com certeza, assim, muitas colegas realizadoras, né? Até minhas alunas ou gente que já está aí há mais tempo, tem compartilhado, tem comentado, tem encorajado, né? Tem colocado, mesmo assim, né? Com orgulho e como uma representação do que tem que mudar, o que está por vir. É legal ver esse movimento, sim. A gente tem consciência dos privilégios que temos, né? Mas a gente acha que é um momento também de comemorar que a gente conseguiu romper uma certa bolha, né? E aparecer aí, incentivar outras mulheres a chegarem junto. E a gente está aí trabalhando em outros projetos das nossas amigas de outras diretoras, que a gente espera que logo estejam nas telas. Porque é isso, né? Assim, eu acho que uma questão que eu citei até aqui, eu acho que já... Mas é muito difícil uma construção de autoestima, né? Dentro de um sistema histórico de opressão, assim. Para a gente também estar ocupando esse lugar, a gente teve que tipo, passar muito frio na barriga e passar muito pela incerteza de, caralho, será que eu sou capaz mesmo de estar dirigindo um filme? Ou será que não? Será que o meu roteiro merece ser filmado? Besteira. Sabe? A gente está sempre se auto-sabotando. Então, assim... Imagina uma construção de autoestima negada aí há milênios, assim, é muito difícil. Então, com certeza, é um pequeno passinho, assim. Vejo o meu primeiro curta, né, da mulher gorda perseguida pela lata de leite condensado, que ninguém queria dirigir. Talvez não achassem que fosse tão importante. Né? E aí, quando eu ia nos festivais com ele, eu vi outras mulheres chegar para mim. Poxa, que legal, nunca vejo filme com mulher gorda, todo mundo é capa de revista, né? Imagina se vocês quisessem uma vida normal, né? Gente, a gente está perto de encerrar o episódio, mas antes eu quero que vocês passem uma mensagem para quem nos viu e ainda não se convenceu que tem que ir assistir Quando Eu Me Encontrar. Por favor, digam por que as pessoas devem ir ver Quando Eu Me Encontrar. Gente, vão ver Quando Eu Me Encontrar em cartaz a partir de hoje, 19 de setembro. Vai entrar em cartaz em Fortaleza, em outras capitais, outras cidades do Brasil, que vão estar sendo divulgadas através do nosso perfil da Marrevolto Filmes, da Embaúba Filmes. É isso, assim, para além de ser importante apoiar, né, o cinema nacional, a gente realmente necessita de público para poder continuar mais tempo em cartaz. Acho que vale a pena, sim, mesmo que você não tenha o costume de assistir filmes nacionais ou filmes desse gênero, filmes cearenses, vale a pena dar uma chance, conhecer essa narrativa, saber um pouco mais sobre Daiane, essa figura misteriosa, né? Acho que todo mundo tem a ganhar. Legal. E vão lá, vão pro cinema, fale do filme, mesmo que seja mal. Esse filme é muito ruim, se for o caso, né? Assim, espero que você não ache muito ruim, mas se for o caso, fala porque que é ruim, né? Vai que da próxima vez a gente consiga chegar mais próximo do que as pessoas esperam também. Mas é isso, eu acho que é um filme feito por mulheres cearenses que falam de mulheres que moram em Fortaleza. Nossa cidade está lá, está na tela. Nossos personagens são pessoas comuns. Qualquer um pode passar por essas situações, se não já passaram. Temos um personagem que sofre por amor. Fizemos muito laboratório para poder entender esse personagem. E está lá. Acho que se você for, vai gostar, vai achar uma coisa para falar, e a gente lê todos os comentários, viu? Não se preocupem. Muito Obrigada. Bom. Gente, obrigado, viu, por terem topado vir. Muito sucesso. E, Carinho, eu dei pouco spoiler, né? Acho que deu, amigo. Foi bom, né? Acho que a Amanda deu mais. Mas tem gente que gosta de spoiler. Não, qualquer dia eu vou inventar no Kenento uma parte assim. Não, a gente faz uma parte do episódio sem spoiler e deixa claro que a segunda parte é com spoiler. pra eu ficar todo fim do episódio sem consciência pesada. Não foi nada comprometedor. De boa, né? A você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Não se esquece que próxima semana tem mais. Vão lá ver Quando Eu Me Encontrar. Beijão. Beijo. Tchau, tchau, gente.